Então vamos aqui para os exercícios da semana 2, tá? Com o gabarito comentado. A gente vai começar aqui discutindo a questão do texto dos canhões do Conde Rumfort, que é um texto de 1798. É importante a gente perceber que isso aqui foi feito no contexto da Revolução Industrial, onde você tinha aí uma evolução monstra das máquinas térmicas e você tinha aí ainda os primórdios da relação entre mecânica e termologia. A primeira pergunta do texto, tá, onde simplesmente se pergunta a quem se dirige, a que público se dirige esse texto, isso aí, claramente, esse texto ele é dirigido à comunidade científica da época. No caso específico, se eu bem me recordo, o nome acho que era Royal Society. Ou seja, esse cara não está apresentando para qualquer um. Você não tem preocupação em simplificar o experimento. Você tem ali uma grande quantidade de medidas, descrições e análise sistemática de dados. Inclusive, o camarada vai lá e percebe, ó, em meia hora, a água está morna, daqui a uma hora, qual é a temperatura da água? 1 hora e meia. E com 2 horas e meia, a água estava fervendo. Por que isso era importante para a época? Porque aqui, em 1798, você ainda trabalhava com a teoria do fluido calórico. Ou seja, um corpo dá fluido calórico para o outro, quem perde fluido calórico resfria, quem recebe fluido calórico esquenta. Mas ali você tem broca furando canhão. Ou seja, a broca está esquentando, a água está esquentando, o canhão está esquentando, está todo mundo esquentando. Se está todo mundo esquentando, consequentemente, não tem ninguém dando fluido calórico para ninguém. Então, o que está acontecendo para que a temperatura de todos aumente? Essa era a grande questão. Na pergunta 5.2, é perguntado se calor e temperatura são apresentados como sinônimos. Não, não são apresentados. Mas o autor percebe que o modelo do fluido calórico ele não é mais suficiente para justificar o fenômeno que ele tinha diante dele. Lembra quando a gente deu aquela discutida sobre a questão do modelo e do fenômeno que esse modelo se propõe a representar? Ou seja, você tem aqui agora a ampliação de possibilidades em termos de observação de fenômeno e o modelo científico que está lá no campo das ideias, que justificava os fenômenos até então conhecidos, agora não justifica mais. E aí vem aquela questão: o cara sabe que esse modelo não é mais adequado, porém, naquele momento, Conde Rumfort também não tinha nada para colocar no lugar. Enfim, é o início aí da quebra de um paradigma científico. No 5.3 é perguntado quantos significados podem ser inferidos a partir do texto à palavra calor. Ou seja, na verdade é uma discussão de ordem semântica, digamos assim, em que você tem que ler o texto e você vai perceber que calor nem sempre é colocado ali com o mesmo significado. Mas não adianta aqui eu dizer para você quantas vezes apareceu, qual o sentido de cada um. Para nós, o que importa aqui é que não tem relação direta com o atualmente utilizado pelo meio científico atual. Não tem? Não. Aliás, até tem, mas não deveria ter. Tá? Em 5.4 é perguntado como esse artigo pode ser utilizado para falsear o modelo do fluido calórico. Ou seja, é feita aqui uma proposta baseada no racionalismo crítico em que a gente quer simplesmente falsear. A gente já deu essa resposta. Você tinha ali um sistema com basicamente 3 corpos e os 3 estão sendo aquecidos juntos. Pela teoria do fluido calórico, alguém deveria estar sendo resfriado para que os outros pudessem aumentar sua temperatura. 5.5, como estamos trabalhando com o conceito de energia, pesquise sobre. Oh, meu Deus! Aqui ficou esquisito demais. Pesquisa sobre. Estavam os estudos de eletricidade. Faltou um como ali. Pesquisa sobre como estavam os estudos sobre eletricidade na época da publicação do texto. Estava em andamento. Em 1798 você tinha ali Luigi Galvani trabalhando com a questão da eletricidade animal. Ele não era físico. Ele ficava lá
catucando rã com 12 eletrodos e a rã, mesmo morta, ficava lá se contraindo. Inclusive, passaram a fazer isso com seres humanos, dando descargas elétricas em defuntos. Aí tinha defunto que abria o olho, mexia um braço. Foi o que deu origem ao livro do Dr. Frankenstein. E Alessandro Volta que criou a pilha. Alessandro Volta, inclusive, acho que tem até quadro em que Alessandro Volta está lá mostrando para ele o primeiro modelo de pilha, mostrando esse primeiro modelo para Napoleão Bonaparte. E é importante a gente ressaltar, isso é acontecendo aproximadamente em 1800, por quê? Porque lá na década de 1830, ou seja, ainda antes do conceito atual de calor, aproximadamente uma década, você já tinha ali a possibilidade de gerar corrente alternada, que é exatamente aquilo que a gente utiliza nas nossas residências hoje em dia. Vamos passar agora para os exercícios propriamente ditos. Exercício 1. Cite uma causa física e explique-a nos fenômenos a seguir. A. Um dia nublado é mais fresco que um dia sem nuvens. Óbvio. A pergunta é como um dia nublado pode ser mais fresco que um dia sem nuvens? Porque quando você não tem nuvens, você tem a radiação solar que consegue atravessar a parte alta da atmosfera, ela vem, bate no ambiente, nos objetos de um modo geral, parte absorvida, parte é refletida, a parte refletida volta para o espaço, a parte absorvida gera aquecimento, e esse aquecimento gera aumento da emissão de infravermelho. O infravermelho ele é absorvido pelo ar, a luz visível não. No caso de um dia nublado, o que acontece? Os raios de luz vêm, batem na parte superior das nuvens e a maior parte dessa luz já volta dali mesmo, é refletida de volta para o espaço, vai embora. Ou seja, isso não chega até o chão para você ficar aquecendo o ar. B. O gelo nos polos terrestres pode derreter, mesmo sem um aumento da temperatura global. Sim, uma possibilidade é você ter uma erupção vulcânica junto a uma corrente de vento que leve fuligem para a neve. Ou seja, você vai depositando partículas escuras em cima do gelo, você aumenta a absorção de luz, aumentando ali a absorção de energia, você aumenta a temperatura local, aumentando, você força o derretimento do gelo, no caso a mudança de fase em si ocorre a temperatura constante, e aí conforme você vai derretendo, o que sobra embaixo tem uma refletividade inferior à do gelo. Ou seja, você vai aumentar a absorção local. E aí você gera um feedback positivo, onde quanto mais derrete, maior a superfície escura exposta. Maior a superfície escura exposta, mais energia absorve. Mais energia absorve, mais esquenta. Mais esquenta, mais derrete gelo. Até que em um dado momento você não tenha mais gelo. Da mesma forma, quanto mais gelo você tem, mais gelo você tende a ter. Por quê? A luz bate na neve, quase toda ela é refletida, vai diminuindo a temperatura, e a tendência é você formar mais gelo. Item C. Algumas pessoas têm desidratação após algum tempo andando sobre a neve. Eu comparo isso aqui você na praia com um guarda-sol. Você vai lá, bota o teu guarda-sol, não vou me queimar não. Claro que vai, criatura. Porque você pode até não estar recebendo ali a incidência direta, mas a areia que está à sua volta tem uma alta refletividade. Então o que acaba acontecendo? Essa luz bate, ela é refletida de forma difusa e aí te queima embaixo do guarda-sol pela luz que você recebe na lateral. Da mesma forma, na neve, ainda mais se você estiver num local com grande altitude, cara, você tem aí a incidência direta do sol e a incidência de luz que foi refletida pela neve. Então, dependendo da temperatura local, você pode passar um aperto aí andando na neve. D. Mesmo para estudantes do período noturno, o campus Realengo 2 costuma ser um local quente. Cara, a melhor temperatura do campus Realengo é de manhã cedo. Você chega lá, a temperatura tá baixa e vai com Deus. Aquelas paredes grossas, concreto. Agora, conforme o dia vai passando, as paredes vão esquentando, se é rápido, tá?
Ali consegue realengo é um local quente. Aí a parede vai esquentando, 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 esquentando. Daqui a pouco está aquele irradiando já do lado de dentro. E quando chega o pessoal do Proeja, o que acontece com o pessoal do Proeja? Eles chegam, a parede já está quente. Ou seja, o cara ele entra em sala de aula, já está tomando aquele monte de infravermelho, e aí, amigo, não tem como o ambiente não ser desagradável. Por isso que ali tem que ter ar-condicionado. Na época que não tinha, vira e mexe um ia embora com desidratação. Exercício 2 é repetido. Questão 3. Na questão 3, a gente vai falar sobre um aquecedor solar feito com mangueira preta e garrafa PET. Ou seja, o que você faz? De acordo com a figura, você pega. Só um minutinho aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui a imagem. Ih, rapaz, cadê a imagem? Esqueci de copiar a imagem para cá. Mas enfim, lá no local original do exercício, essa imagem está lá. Você tem um cano preto com uma garrafa PET em volta. Qual é o objetivo ali? A luz, ela atravessa o plástico da garrafa PET transparente, que é a recomendada, ela atravessa. A parte que vai na direção do cano é absorvida, porque esse cano está pintado de preto, é um grande absorvedor de luz, ele é aquecido, automaticamente ele esquenta a água que está lá dentro, e pelo aquecimento, ele por sua vez vai emitir uma quantidade maior de infravermelho. Esse infravermelho, por sua vez, quando volta e encontra esse plástico, ele é refletido pelo plástico que volta e vai sendo absorvido internamente, fazendo ali ó, uma estufa em volta da garrafa. Essa estufa, junto ao cano preto, vão esquentando. A estufa esquenta o cano esquenta a água, então você chega a ter, num dia sem nuvens, água a 45 graus saindo do outro lado. Claro que você não precisa fazer isso na sua casa, porque na sua tubulação de água fria, com cola de água fria, se você ficar passando água quente a 45 toda hora, daqui a pouco você vai ter uma infiltração dentro da parede. Mas que de repente seria legal um pequeno aumento da temperatura no inverno, isso aí poderia, por exemplo, gerar uma economia no uso do chuveiro. É uma coisa que você tem que medir antes de instalar na sua casa. E no segundo item dessa questão, é colocado que no dia nublado, o mesmo resultado seria esperado caso fosse utilizado uma mangueira de cor clara. Aí, pelo amor de Deus, não tem como, não tem como. Primeiro que no dia nublado acontece o que a gente já falou no exercício anterior. A luz solar bate na parte de cima da nuvem, boa parte dessa luz ela já é refletida, tá? E o que passa vai encontrar o que lá? Uma mangueira de cor clara? Isso não foi feito para funcionar com uma mangueira de cor clara. Por quê? A refletividade é alta, então a absorção é baixa. Então você esquenta pouco o cano, então você acaba esquentando pouco a água que está lá dentro. Vai adiantar de alguma coisa? Até vai, mas nada perto do que seria se você tivesse aí um cano preto. Encerramos agora, porque a gente já vai começar aí a semana 3.